Professor, que história é essa de fontes artificiais de campo magnético? Pessoal, se você viu o vídeo 1, eu espero que tenha assistido, você viu que lá eu comecei a discussão acerca de fontes naturais de campo magnético. E a primeira fonte natural que vem na nossa cabeça é justamente o ímã, né? Foi ali o nosso pontapé inicial da matéria. Agora nós vamos trabalhar com fontes artificiais, né? Mas essa história, ela começa um pouquinho antes. Teve um cara, um tal de Hans Christian Ørsted, né? Vou colocar o nome do cara aqui, ó, Hans Christian. E esse cara, ele queria, olha que interessante, ele queria provar a independência entre corrente elétrica e campo magnético. Aí ele foi e montou um aparelho lá, né, e tal, fez todo um aparato de laboratório, né, que consistia basicamente num elemento circuital, né, vou tentar desenhar aqui alguma coisa para vocês, né, tipo uma bateria assim, ó, nossa senhora, ainda bem que eu não ganhava a vida desenhando, né, e aí você tinha uma aparelhagem, né, circuital aqui, beleza, e nas proximidades ele colocou uma bússola, tá? Então, isso aí é onde começa essa matéria, tá bom? E ele falou o seguinte, ó, ele estava querendo convencer todo mundo que não havia nenhuma relação entre corrente elétrica e campo magnético. Mas aí, quando ele ligou lá a bateria e tudo mais, e fez com que uma corrente elétrica percorresse, vamos colocar, por exemplo, nesse sentido, a minha bússola mexeu, né? A minha bússola mexeu e ele falou, opa, agora tem coisa aí, tem coisa. Então, na verdade, o que ele queria provar acabou que ele, né? O tiro saiu pela culatra e ele mostrou que onde existe uma corrente elétrica, né, haverá o aparecimento de um campo magnético. Tá? Isso é muito legal, tá bom? A propósito, apesar que não foi discutido no primeiro vídeo, a bússola ela se mexe por causa do campo magnético terrestre, né? Aí lembrando que lá no norte geográfico existe um grande polo sul magnético, enquanto lá no sul da Terra, no sul geográfico, existe um grande polo norte magnético, tá? Então isso é só uma observação. Bom, o que aconteceu depois do experimento de Hans Christian Ørsted? Aconteceu que a galera começou a querer calcular esse campo magnético, né? Então veja que o que eu chamo de fonte artificial nada mais é que um aparelho ou algum objeto que, quando percorrido por uma corrente elétrica, gera um campo magnético. O que a gente vai fazer aqui agora é calcular esse bendito campo magnético em algumas situações muito comuns, né, muito recorrentes em prova, tá bom? A primeira grande tentativa, ou pelo menos a tentativa que mais teve sucesso, culminou naquilo que a gente chama de Lei de Biot-Savart, né? A Lei de Biot-Savart, tá? O que esses dois camaradinhos aí fizeram? Bom, a gente primeiro define uma situação, né, que vai ser o pontapé de tudo isso. Aqui eu tenho um fio, né? Na verdade, eu quero que vocês entendam não como sendo um fio, como sendo um objeto qualquer, mas percorrido por uma corrente elétrica. Aí veja que eu até fiz um errinho aqui interessante, né? Que deveria ser corrente elétrica, né? O meu izinho, tá bom? Essa corrente elétrica vai passar e, como a gente já viu, por conta dela vai ser criado um campo magnético, né? E eu quero calcular esse campo magnético neste pontinho P, tá bom? Então, eu quero calcular o valor do meu campo magnético aqui. E é sabido que a distância entre esse negocinho laranja até o ponto P, eu vou chamar de R. Esse negocinho laranja, na verdade, a gente chama de dl, tá? Que é o que? É um pequeno pedacinho do fio, tá? E nós chamamos isso de elemento de corrente, né? Esse D, na verdade, para quem já sabe um pouquinho mais de matemática, significa uma coisa muito pequena, é um infinitesimal, tá? Então, a ideia é essa, né? Então, na verdade, eu não vou calcular exatamente o campo magnético, né? Eu vou calcular um certo dB, né?
Bertzel, esse formalismo matemático me mata. Eu sei, mas a gente vai dar uma ideia bem legal aqui para você. Tá, e qual foi a fórmula, né? Qual foi a fórmula aí que a gente obtém sobre Biot-Savart? Vou colocar aqui para vocês. Tá aí, né? Ele Bertzel, o que é isso aqui? Isso aí é a fórmula que dá origem a tudo em magnetismo, tá? Então isso aí é a fórmula que nos dá tudo, né? Na verdade, a gente vai ver que eu não vou precisar de saber essa fórmula, mas eu gostaria que vocês entendessem a origem de tudo isso, tá? Temos aqui ó, uma constante chamada de permeabilidade magnética. Na verdade, verdadeira, quando o Biot-Savart fez isso aqui, né, quando eles fizeram isso aqui, eles obtiveram uma constante chamada de Km, né, constante magnética. E essa constante magnética, anos depois, descobriu-se que valia μ0 dividido por 4π. Tá? Esse μ0 também tem um valor bem conhecido aí que o exercício vai te informar. Né? Este Rzinho aqui, ó, este Rzinho aqui é a distância onde a corrente passa ao ponto considerado. Né? Esse DL e esse R, você nota aqui que tem um produto, né, entre vetores e tal. Esse DL indica, né, o sentido da corrente. Tá? E o ER é o vetor que aponta para o ponto P. Né? No caso aqui eu teria um certo aqui, ó, um DL para cá, tá? E um certo ER para cá, né? Um certo ER para cá. E aí, cara, aí como se não bastasse, né? O negócio não tá feito, existe um ângulo entre esses dois vetores, um ângulo alfa. A galera vem cá e ainda coloca um certo seno de alfa aqui para deixar o trem bonito, né? Na verdade, pessoal, tudo isso aqui ó, é um produto vetorial, é uma bagunça tremenda, tá? Mas, de novo, vocês não vão ter que saber isso aí para o Enem, por exemplo, não. Eu só quero que vocês entendam a origem de tudo isso, tá? E essa origem está nessa formulinha muito feia, né? E aqui eu tenho um tal de dB, né? É como se eu fizesse o seguinte, no jeito formal, eu vou calcular o campo magnético nesse pontinho aqui. Aí eu vou sair somando ó, todos os campos magnéticos. Né? Só que os matemáticos falam que eu vou fazer uma integral, né? Um negócio, uma integral que vira um somatório, tá bom? Então, para vocês verem, né, que a coisa fica muito feia, tá bom? E quem sabe integral sabe que resolver uma integral disso aqui é muito difícil, mas é por isso que nós temos casos específicos, né, que de um jeito ou de outro derivam dessa bagunça aqui, tá? Então isso aí é o nosso, digamos, pontapé. Beleza, beleza. Professor, então qual que é esse caso específico aí que vai evitar que eu decore esse trem feio aí? Primeiro caso, muito conhecido mesmo, né, é o chamado fio longo e retilíneo, né? Um fio longo e retilíneo. Nossa, um fio infinito, né? Cara do céu. Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer o seguinte, tá? Que existe uma corrente elétrica passando aqui nesse fio. Olha só que coisa mais linda, hein? Tá? Uma corrente elétrica passando aqui. E aí, cara, agora eu quero que a gente brinque um pouquinho com a regra direita, que é a mão direita, né? Ó, agora o meu dedão vai simbolizar a corrente elétrica, a corrente subindo, né? E aqui, ó, as linhas do campo. Então, você tem que fazer isso aí quando você estiver vendo esse vídeo, cara. Ó, dedão, corrente subindo, ó, eu tentando agarrar o fio, tá? Então, veja bem, ó, tô aqui, tô tentando agarrar o fio. Do jeito que eu tô, à minha direita, as linhas do campo estão entrando no plano aqui do computador. Mas aqui, ó, à minha esquerda, as linhas do campo estão saindo, estão vindo na minha direção, tá? Então a gente coloca assim, ó, simbologia que a gente já viu no vídeo anterior. Aqui o meu campo está entrando, ó, campo magnético. E aqui o meu campo está saindo, ó, está saindo. De novo, eu chamo a atenção para vocês para o fato de que, né, a situação é tridimensional. Só que o mais importante que isso, mais importante do que isso aqui, se você observar bem, as linhas do campo são circunferências, né? São circunferências concêntricas, ó,
Falei bonito, hein? Circunferências concêntricas. Olha aí, ó. Trem bonito, ó. Tá? Então, são circunferências concêntricas. Professor, como é que eu sei que isso aí é verdade? Aí você volta lá naquele mesmo experimento do vídeo 1, né? Onde você tem uma cartolina, aí você vai e fura a cartolina com esse fio muito grande, né? Faz com que ele seja percorrido por uma corrente elétrica e coloca de novo a famosa limalha de ferro. Aí o traço, o rastro que essa limalha vai fazer nos lembra muito circunferências, tá bom? Essa é a ideia. E aí, claro, não pode faltar conta, né? Eu quero calcular agora esse bendito campo magnético a um certo ponto P do meu fio, né? É aqui onde a minha brincadeira começa, tá bom? Então, é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou colocar aqui e tá aqui, ó. É aqui onde a brincadeira começa, né? Bom, então vamos lá. Vamos dizer então que na verdade existe uma distância r aqui, né? Então, olha só, usando esta ideia, esta fórmula, fazendo que as integrações, você consegue chegar numa formulinha muito conhecida, muito conhecida. Para a gente ser mais sucintos aqui, para você que vai fazer o Enem, vestibular, decora essa fórmula que eu vou passar, tá? Porque na maior parte das vezes é chegar e aplicar a fórmula, ponto final, tá bom? Então veja bem que este campo magnético, tá? Ele é dado pela seguinte fórmula, olha só. Essa aí é a fórmula, né, do campo magnético em um ponto P gerado por um fio longo, infinito, retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica I. E essa constante novamente aqui, ó, ela será fornecida para a gente, tá? Mas, no entanto, tem um caso mais interessante nisso aqui tudo. Tem um caso bem interessante nisso aqui tudo. Vem comigo. Olha esse caso aí, né? Esse aí não é um fio infinito, né? Na verdade, ele é um fio cujos limites, por assim dizer, ó, são muito bem conhecidos. E em relação a este ponto P, existe um ângulo, né? Existe um ângulo beta, ó, um ângulo beta, e existe um ângulo alfa. Então, há uma fórmula que me permite calcular o campo magnético nesse ponto P por conta desse fio delimitado, né? Essa formulinha fica sendo, ó, μ vezes a corrente elétrica vezes 4π. Vou colocar aqui a distância entre o fio e o ponto P é R, e aqui vem a grande jogada. Seno de alfa mais um tal de seno de beta. Olha que interessante, tá? Liberto, será que isso é verdade? De novo, isso aí deriva, tá? Isso aí deriva daquela formulinha de Biot-Savart. Dá para provar usando alguns artifícios matemáticos, os quais não vêm ao caso, né? Mas veja bem, o que seria um fio infinito? Ora, seria um fio onde esse limite aqui, ó, esse teto, entre aspas, por assim dizer, ele explode, ele vai lá cima, você nem vê mais. Ou seja, eu estou falando de um caso onde esse meu alfa aqui, ó, vai tender a 90 graus, né? Então, nesse fio infinito, acontece que o meu alfa, ele tende a 90 graus, né? Ó, ele chega muito próximo a 90 graus. Esse beta, mesma coisa, né? É como se esse limite inferior fosse lá para baixo até perder de vista. Ou seja, esse beta vai tender a 90 graus também, né? Coloquei aqui a notação em radianos porque matemática não é problema nosso, hein? Olha só que interessante. Aí, veja bem, se o meu alfa tende a 90 graus, então o meu seno de alfa tende a 1. Ora, mas se meu beta tende a 90 graus, que feio, hein? Então o meu seno também tende a 1. Mas 1 mais 1 é 2. Então pega esse 2 e cancela com esse 4 aqui, né? Olha só, eu vou ter mi vezes i, 2πr. O R aqui, o R aqui. Então, realmente, essa formulinha aqui, ela dá origem a essa tão famosa fórmula, tá? Tá, Heriberto, então eu já sei que tem duas formulinhas aí em cima dos casos que envolvem fio. Mas eu também sei que tem uma tal de espira. Tem mesmo, né? Tem uma espira aqui, ó. Agora vamos fazer aqui uma circunferência. Nossa Senhora. Bom, essa circunferência aqui, na verdade, é uma espira, né? Aqui existe um caminho condutor, tudo mais, né?
E aí a gente cria aqui uma certa corrente elétrica, né? Vou fazer assim, ó, uma corrente elétrica passando assim, ó, tá? Nesse sentido aqui, ó. Uma corrente elétrica bem aqui, né? E aí eu quero calcular, por agora, o campo magnético no centro da espira, né? E aí, para dar mais informações, eu vou dizer que a minha espira possui um certo raio, né? Um certo raio igual a R, tá? Gilberto, como é que eu faço para calcular esse campo magnético? Primeira coisa, vamos nos atentar aqui, ó, ao sentido do campo magnético, ó. Corrente, dedão, ó. Aí veja que ela está entrando no plano da tela e saindo para mim. Para que você possa pegar essa matéria, né, ficar quente nela, você também tem que fazer isso aí na sua casa, né, onde você estiver, ó. Corrente, ó, entrando ali fora, né, e saindo para mim, tá? Então a gente pode dizer que aqui dentro da espira, né, o meu campo magnético, ó, ele está vindo na minha direção, tá bom? Então isso é muito importante também, né? Liberta, como é que eu faço para calcular esse bendito campo magnético? Isso aí também deriva, né? Isso aí surge da lei de Biot-Savart, tá bom? E essa formulinha fica sendo mi vezes i, ó, sobre 2R, tá? De novo, aconselho a decorar. Muito mais vantajoso na prova levar decorado do que sair demonstrando, até porque você vai usar integral e tudo mais, né? Uma coisa importante, nesse ponto da matéria, a galera costuma estudar a lei de Ampère, né? Eu não vou entrar nisso aqui ainda não, tá? Acredito que para o nosso propósito de agora é inviável. Então, por hora, fiquemos com a nossa espira. Mas mesmo assim já dá para ter, já dá para render algumas ideias bem interessantes. Por exemplo, ó, vou colocar duas espiras aqui, tá? Ó, vou colocar duas espiras aqui, ó, tá? É como se uma estivesse atrás da outra, tá bom? E eu vou fazer com que elas sejam percorridas por correntes elétricas. Vou colocar aqui ó, uma corrente elétrica I, tá? E aqui uma outra corrente elétrica I também. Legal. Tá, Alberto. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu quero saber se haverá uma atração ou uma repulsão entre as espiras. Vamos lá de novo, ó. Olha que interessante. Ó, a minha corrente elétrica, se você observar bem, ela vai estar saindo para mim. Tem que fazer isso aí, ó. Mesmo caso lá de cima, né? Ó, minha corrente está saindo. Então quer dizer que para mim aqui, ó, o campo elétrico, o campo magnético, ó, tô ficando doido aqui, ó. O campo magnético está saindo para mim, está vindo para mim. Então significa que lá no fundo, lá nas costas, melhor dizendo, o campo magnético está o quê? Está entrando. O campo magnético está entrando, ó. Está entrando. Ah, legal, legal. Agora, nessa espira aqui, ó, mesma coisa, ó. Como é o mesmo sentido da corrente, então o campo magnético também está entrando. Beleza. Agora, olha só a minha analogia. Porque, veja bem, lá no vídeo 1, a gente viu que as linhas do campo saíam do norte e entravam no sul. Ou então, peraí, se aqui está entrando, é porque lá nas costas da minha primeira espira é tipo um polo sul de um ímã. Mas aqui, ó, na minha espira de trás, as linhas do campo estão saindo. Então é tipo o polo norte de um ímã. Mas lá no vídeo 1 eu falei para vocês, norte com sul, ó, atrai. Então as duas espiras serão atraídas, tá? Então essa aí é uma dica muito boa, tá? Uma dica muito legal mesmo. Haverá aqui, ó, uma atração. Tá legal? Tá, professor, mas agora também tem um negócio, né? Que é assim, ó, e se não for uma espira completa? E se for só um trecho de espira? Tipo assim, ó, peguei essa espira, mas eu cortei ela. Eu vou cortar ela aqui, ó. Eu vou estudar somente esse arco, né? Esse setor circular aí, ó. A palavra em matemática aí, ó. Vou estudar somente esse setor circular aí, né? E aí, como é que eu faria essa bagunça, né, cara? Como é que eu poderia estudar isso aí? Cara,
Para isso também há uma formulinha, tá? Que você obtém ela, de novo, a partir da lei de Biot-Savart, tá? Vou colocar um ângulo θ aqui. Vou dizer que existe um certo, ó, existe um certo raio aqui para a gente, tá? E a minha corrente está passando por aqui, beleza? Vamos colocar essa fórmula aqui para vocês. Prontinho. Olha só a coisa mais legal, né? E aí, cara, tem uma coisa, né? Tem uma observação muito importante mesmo. Esse ângulo θ aqui, ó, esse ângulo θ, ele tem que estar em radianos, tá? Então aí, se você tiver problemas aí em matemática, dá uma olhadinha, tá bom? Θ em radianos, beleza? Gilberto, será que isso é verdade? É. Olha só, vamos supor que eu quero, a partir dessa formulinha, obter essa formulinha daqui, que explica esse caso, né? Ora, seria o caso extremo, onde esse θ, ele vai tender a 2π radianos, né? 2π radianos. Então, veja bem, esse θ vai valer 2π radianos. Então, vamos lá, vamos provar aí a veracidade. Ó. Então, vou ter campo magnético igual a μ vezes I vezes 2π radianos, tudo isso dividido por 4πr. Corta π com π, corta 2 com 4, ficou 2. Ó, μ0 vezes I dividido por 2r. É a formulinha. Então, está provado. E temos mais duas formas para você carregar para o dia da prova. Beleza? Agora, eu não vou colocar só um fio, vou colocar dois fios, né? Dois fios, tá? Percorridos aí por correntes elétricas. Vou falar que aqui, ó, é uma corrente elétrica I1. E aqui, ó, é uma corrente elétrica I2. Né? I1 e I2, beleza? E aí eu quero saber, né, o que eu posso encontrar aqui de força, de campo, sei lá, tá? Olha só, uma coisa importante, tá, que nós vamos meio que aceitar no momento, é que a força magnética sobre um certo fio é dado pela formulinha do Biot, ó, que é o campo magnético, né, no qual se encontra esse fio, vezes a corrente elétrica que atravessa esse fio, vezes o comprimento desse fio, tá? Agora, olha que interessante, ó, olha que interessante. Nós sabemos, tá? Nós sabemos aí que o meu fio 1, ele é percorrido pela corrente I1. Então, de tal modo, eu sei que ele vai gerar um campo entrante, né? Um campo que está, ó, aqui, ó, entrando aqui, ó. Legal, legal. Né? Esse aqui é o meu B1. Da mesma forma, né, tá entrando aqui e saindo aqui, ó. Vou colocar aqui. Opa, ficou muito feio isso aqui. Aqui, ó, o campo magnético B1. E da mesma forma, né, ó, esse fio, ele gera um campo que está entrando aqui, que eu vou chamar de B2, tá? Eu vou chamar de B2 aqui, né? Apesar que nem vai ser tão importante para mim, e está saindo desse lado, né? Eu nem vou me preocupar tanto com isso aqui, não. Mas veja que interessante, ó. Se eu focar a minha atenção nesse fio aqui, eu vou descobrir o quê? Vou descobrir que a força magnética nesse fio vai ser o campo no qual ela está submetida, que é o campo B1, certo? Vezes a corrente que atravessa ele, que no caso é I2, vezes o comprimento dele, tá? Mas veja que esse B1, eu já sei quanto que ele vale. Ele vale μ0 vezes I1, aí eu vou ter que dizer, né, ó, vou ter que dizer que aqui existe uma distância R qualquer, tá bom? Dividido por 2πr, vezes essa bagunça aqui, ó. I2 vezes L. Tá? Aí tem muitos livros que falam o seguinte, que eu posso calcular a força por comprimento entre dois fios. A força pelo comprimento. Seria o quê? Ó, a força pelo comprimento. Traz esse K dividindo.
seria, então, o μ0, o I1, o I2, dividido pelo 2πr. Tá? Então, é uma formulinha bem interessante aí, mas eu acredito que essa não seja para decorar, né? Não é necessário decorar, tá bom? Agora, olha só que interessante. Lá no fio 2, né, a minha corrente subindo e o campo no qual ele está submetido entrando. Como a corrente elétrica é tida como um movimento de portadores de carga elétrica positiva, então a força se manifesta na palma. Então a força, ó, palma. Então existe uma força para cá. Oh, legal, legal mesmo, ó. Existe uma força F assim, ó. Tá bom? Agora, se você observar bem, olha só. Lá no fio 1, subindo, só que ele está submetido ao campo magnético, né, do fio 2. Então, ó, saindo. Saindo. Aqui tem que quase entortar a mão. E aí, de novo, a força advém de cargas positivas, né? Então, palma da mão. Palma da mão. Olha só. Ah, Heriberto. Então, quer dizer que as duas forças, elas estão, né, uma se encontrando com a outra. Isso quer dizer que há uma aproximação. Então, sempre que eu tiver dois fios paralelos percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido, né, haverá uma atração. E se por acaso uma corrente estivesse para cima e outra para baixo, repulsão. Tá? A última coisinha é por causa dessa bagunça aqui que a gente define de fato o ampere. Né? A corrente elétrica aí define a parte dessa situação em laboratório, né? Deixar o negócio mais formal. Tá bom? Então esse foi o vídeo de agora e eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre as tais fontes artificiais de campo magnético. Valeu! A minha bússola, opa, a minha bússola mexeu. Pro inferno com esse carro de som.